gostaríamos de convidá-los, por gentileza, para que seus lugares sentados. Nós pedimos desculpas pelo horário, nós estamos iniciando a nossa programação. Nós lembramos a necessidade de se colocar esses aparelhos eletrônicos em modo silencioso e convidamos, por gentileza, a acompanharem sentados a nossa programação. Nós estamos chegando ao final do seminário comemorativo ao Dia do Assistente e da Assistência Social, realização do CRES Ceará e do CEPES, com o apoio da OS, a BTS e a Unesco. Hoje nós teremos uma conferência que vai apontar os rumos do serviço social. Em seguida, cerimônia de homenagens e entrega de honrarias aos destaques da categoria. O fim de tarde vai nos trazer o lançamento e a apresentação do livro Organização do Serviço de Saúde no Ceará. Desafios da universalidade do acesso e da integralidade da atenção. Nós iniciamos nossa programação com uma conferência que traz em sua pauta o debate Serviço Social na luta contra a exploração do trabalho. 20 anos do Código de Ética Profissional. Para coordenar esse trabalho, nós convidamos a conselheira do CRES Ceará, Tatiana Maurinho. Nossos conferencistas, professor Dr. Carlos Montano e o professor Dr. Francisco José Pilares Teixeira. Enquanto eles se acomodam, nós vamos pontuar seus currículos. Carlos Montano é doutor em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor associado e pesquisador da mesma universidade. Formado em Serviço Social pela Universidade da República, em Montevidéu, Uruguai, realizou estudos de pós-doutorado no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra. Autor dos livros Microempresa na Era da Globalização, A Natureza do Serviço Social, terceiro setor, e a questão social do Estado, classe e movimento social. É coordenador da Biblioteca Latino-Americana de Serviço Social. Professor visitante e conferencista em diversos países da América Latina, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru, Porto Rico e Uruguai. E coordena um núcleo de estudos sobre política, Estado, trabalho e serviço social na UFRJ. Professor Teixeira, professor de graduação em Economia pela Universidade de Fortaleza, mestrado em Teoria Econômica pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Foi professor adjunto da UES, professor permanente da Universidade Federal do Ceará e professor titular da Universidade de Fortaleza. Atualmente é professor titular da Universidade Regional do Caribe. A partir de agora, os trabalhos serão conduzidos pela conselheira do CRES Ceará, Tatiana Maurinho. Boa tarde a todas e a todos. Em nome do Conselho Regional de Serviço Social CRES Ceará, mais uma vez a gente agradece a participação de cada um e cada um de vocês. Nós estamos muito felizes pelo desenrolar dessa atividade. Esse seminário para nós que fazemos no Conselho já está com resultado extremamente positivo. A gente também aproveita a oportunidade para agradecer a compreensão e a solidariedade de cada um e cada um de vocês nesses 3 dias de evento aqui, com todas as questões que aparecem no desenvolver de uma atividade como essa, mas desde já a gente também aproveita para parabenizar e agradecer a compreensão de cada um. Encerrar um evento como esse, com a presença do Teixeira e do Montano, torna a nossa programação ainda mais rica, depois de maravilhosas e belíssimas exposições, desde a primeira noite, com a presença da Elizabeth Mota, do Rodrigo Castelo, ontem com a discussão profunda e profícua, tanto aqui como na UES, das professoras Sâmias, Malu Turigueto, Rosa da Fonseca e Maria Luísa ontem à noite na UES, além da apresentação dos trabalhos e cenários temáticos. Então, encerrar com essa mesa que vai discutir, para além da pertinência do nosso Código de Ética, nesse ano que completamos 20 anos
do Código, discutir, fazer essa discussão com base nesse tema da campanha desse ano, né, que passa tanto pela discussão de que sem movimento não há liberdade, mas também contra a exploração do trabalho, contando com a participação do Teixeira e do Montano, como eu falei, é muito importante para nós. Então, aproveito já para agradecer publicamente ao Teixeira por ter aceitado o nosso convite, ao professor Montano, que está conosco. Ambos, desde o primeiro momento, estiveram disponíveis para estar com a gente hoje. Aproveitar para informar também que essa conferência vai estar sendo transmitida pela internet. Então, as perguntas que poderão também chegar pela internet. E é muito importante, cada um e cada um de vocês, que a gente possa aproveitar esta mesa. Nós combinamos aqui em torno de 50 minutos para cada um dos nossos convidados, começando pela escolha deles, começando pelo professor Montano. Obrigada, Montano. Boa tarde a todos e todas. Queria inicialmente agradecer o convite ao CRES, ao UES, convite que é um privilégio, né? Nosso dia foi ontem, mas esta já é uma norma no serviço social, que o dia do assistente social se tornou a semana do assistente social e já é um mês do assistente social. Nós temos por todo o Brasil eventos comemorativos, debates, discussões absolutamente massivas, com a presença, com uma convocatória enorme de assistentes sociais, de estudantes, professores, o que mostra não só a vitalidade das nossas entidades, não só a representatividade, a legitimidade que tem no corpo da categoria, mas também mostra uma categoria disposta a discutir os temas e a debatê-los, né? Nós estamos sendo desafiados por essa realidade que está aí e não estamos simplesmente assistindo e nem nos convencendo do lugar comum, né, que nos informam cotidianamente, né, e que leva muitas pessoas a festejarem alguns indicadores, alguns sucessos aparentes. Nós estamos aqui debatendo com compromisso profissional, intelectual, etc. E isto que eu dizia justamente mostra como a constante convocatória do Cefet, que tem essa legitimidade na nossa categoria, sempre está nos desafiando com esses compromissos. Este ano é o serviço social na luta contra a exploração do trabalho. Um tema absolutamente desafiador, porque nos envolve uma avaliação crítica frente a propostas de empoderamento, a propostas de empreendedorismo, a economia solidária, isto que leva inclusive a boa parte das esquerdas, que eu chamo esquerdas possibilistas, a festejarem o crescimento, né, da economia solidária, a lógica do empreendedorismo, rompendo supostamente com a relação de exploração com o capital. Saiam vocês, encontrem seus próprios trabalhos, etc. Nós estamos aqui debatendo criticamente esse tipo de coisa. Portanto, eu vou tentar organizar minha exposição em 6 pontos. Vou tentar iniciar muito rapidamente com alguns pressupostos em função dos determinantes da prática profissional, para chegar à nossa convocatória, o serviço social na luta contra a exploração do trabalho, e fazer alguma referência ao Código de Ética, os 20 anos do Código de Ética Profissional, em relação a estes compromissos, a esta luta, a esta opção profissional na luta contra a exploração do trabalho, e apresentar alguns desafios para a nossa profissão. Vou aqui, seguindo o meu relógio, tentar cumprir tudo isto nos meus 50 minutos. Quero então iniciar
manifestando, isto vou fazê-lo muito rapidamente, para pensar o nosso papel profissional, a nossa função social profissional, ela deve ser pensada a partir de determinantes históricos, rompendo com aquelas visões endogenistas do serviço social como derivação, evolução da caridade e da filantropia. Nós, a partir da Marida Yamamoto, José Paulo Neto, entre outros autores, nós vemos o surgimento da nossa profissão, a sua consolidação, o seu desenvolvimento claramente ligado ao surgimento e desenvolvimento das políticas sociais. Isto é, há um determinado padrão de intervenção social fundamentalmente articulado às políticas sociais estatais. Ou seja, sempre a sociedade, e particularmente a sociedade capitalista, sempre teve algum tipo de intervenção social. Isto é muito importante para pensar a intervenção social na contemporaneidade. Mas o serviço social surge e se desenvolve atrelado a um tipo de intervenção social. A intervenção social por via das políticas sociais estatais, fundamentalmente. Isso marca um caráter contraditório na prática profissional, que vai se sustentar, eu diria, pelo menos em 3 determinações. Em primeiro lugar, na determinação trazida das políticas sociais, da funcionalidade das políticas sociais, de que o serviço social constitui uma engrenagem na reprodução das relações sociais e do sistema dominante. Isto é um elemento independente, ou uma determinação independentemente da nossa vontade, atribuída historicamente para a nossa profissão por via da funcionalidade das políticas sociais. Nós não queremos esta determinação, nós resistimos, nós ignoramos, nós repelimos, mas esta é uma determinação ineliminável da nossa profissão. Contribuímos com a reprodução das relações sociais e com a reprodução da ordem. Uma segunda determinação é que, independente ou para além desta primeira, na medida em que nos inserimos nas relações contraditórias, de interesses antagônicos e contraditórios, o serviço social constitui uma profissão eminentemente política, no sentido que se insere nesse espaço de contradição e de tensão política, de tensão de interesse. E uma terceira determinação é que, a partir, e sem ignorar as determinações anteriores, a partir da orientação política individual e coletiva da profissão, nós encontramos um campo político, um campo de liberdade política, sem, repito, determinar absolutamente o sentido na nossa prática profissional, que nos insere politicamente nesses espaços de contradição e de tensão. Nós temos, a partir das opções individuais e coletivas, temos um espaço de luta social vinculada à ação profissional. Não estou confundindo com a militância política. No espaço da intervenção profissional, um espaço político de contradição, no qual a opção profissional, individual e coletiva, faz uma diferença. No entanto, estas determinações apresentadas muito rapidamente, há uma espécie de endogenismo para pensar as opções profissionais. E este endogenismo se vê perigosamente em dois mecanismos fundamentais, que são os que eu quero, a princípio, problematizar. Em primeiro lugar, a naturalização feita em relação à opção ou ao papel político da nossa profissão. E, em segundo lugar, aquilo que a Marida Yamamoto chamava de messianismo. Um certo messianismo que leva a pensar que a opção profissional é absolutamente suficiente para determinar a orientação, o resultado da prática profissional. Vou problematizar estes dois mecanismos
que eu considero endogenistas e perigosos. Em primeiro lugar, a naturalização. Se naturaliza o compromisso, considerando que estes compromissos não são próprios de uma opção, de uma escolha profissional, individual e coletiva, mas seriam naturais à profissão. Se diz comumente que a nossa profissão tem naturalmente um compromisso com os trabalhadores, naturalmente um compromisso com os setores subalternos, com os setores populares, etc, etc. Muitas vezes a gente fala que das outras profissões tem um caráter conservador, os economistas seriam os conservadores e os assistentes sociais os progressistas, como se isto fosse natural a cada uma das profissões. Eu vejo o diploma que cada um tem pendurado na parede e eu sei então a sua opção política. Se é um assistente social, teria naturalmente um compromisso com os setores trabalhadores. Isto já é antigo e vem da reconceituação. Vocês lembram aquela velha ideia na reconceituação de o assistente social ser um agente, considerado um agente de transformação. Mas eu quero dizer que esta naturalização dos compromissos, das orientações, como se fossem próprias da profissão e não produto de uma escolha, de uma opção profissional, individual e coletiva, traz alguns riscos. Em primeiro lugar, a naturalização desta escolha, destas opções profissionais, acaba colocando isto como um dado ahistórico. Se é natural da profissão a sua opção pela classe trabalhadora, pelos setores populares ou subalternos, então isto não depende de uma opção, é um dado da profissão, intrínseco à profissão e, portanto, não é um dado histórico. Não é o resultado de correlações de força internas, inserido no sistema social e das correlações e projetos sociais mais amplos. Seria algo ahistórico, da natureza da própria profissão. Isto leva ao perigoso processo no qual o projeto profissional, como uma construção coletiva, passa a ser deixado de lado, passa a ser desconsiderado e é substituído por uma suposta missão natural própria da profissão. Este é o primeiro perigo desta naturalização da opção profissional. Um segundo perigo é que a naturalização da missão profissional, dos valores, dos compromissos da profissão, como se fossem independentes das opções, das perspectivas ideológicas, individuais e coletivas do profissional, leva a um processo de esconder a verdadeira funcionalidade da nossa profissão. Isto é, se a nossa missão natural, se o nosso compromisso natural, se faz parte da natureza da nossa profissão, o compromisso com as classes trabalhadoras, então não há funcionalidade, não haveria funcionalidade com a reprodução da ordem. Vejam, esta visão naturalizadora do compromisso da profissão leva a esconder esse papel que eu mencionava no início, contraditório e tenso, de que por um lado, a nossa profissão, a prática profissional reproduz as relações sociais e a ordem social, e por outro lado, contraditória e eu diria de forma tensa e contraditória, pode desenvolver uma ação que privilegia os direitos, que privilegia as conquistas dos setores subalternos, das classes trabalhadoras, etc. Esta visão ficaria anulada, escondida, em função de uma suposta visão natural, de um compromisso natural da nossa profissão. Pensa-se, na verdade, pensa-se que esta orientação com a classe trabalhadora, não, por ser natural, não seria o resultado
de uma correlação de forças internas, do debate, das opções individuais e coletivas da nossa profissão. O segundo problema, ou a segunda endogenismo na nossa visão das opções profissionais, da orientação profissional, tem a ver com o messianismo. Isto é, aquilo que Marilda Yamamoto chamava do messianismo utópico, no sentido de considerar na profissão que nos bastam as nossas opções individuais e coletivas para dotar completamente de sentido a nossa prática. Algo assim como se eu dissesse: se o profissional é comprometido com a transformação da ordem social, se o profissional do serviço social é anticapitalista, se o profissional do serviço social faz a opção política pela transformação e pela revolução, então o resultado da sua prática profissional só pode ser esse. Este é o segundo problema, com inúmeras implicações políticas e teóricas para a nossa prática profissional. Nós podemos efetivamente desenvolver compromissos e opções políticas e ético-políticas para a transformação da ordem, para a superação de uma ordem estruturalmente desigual, etc. Mas isto não é suficiente para que na nossa prática profissional nós vejamos como resultado da prática profissional um processo anticapitalista, um processo que não reforça as relações dominantes, a estrutura capitalista, etc. As consequências disto são claras. Por um lado, se perde o real sentido da prática profissional. Se esconde com este messianismo, como chama Marilda Yamamoto, se esconde que, para além das nossas opções profissionais, ético-políticas, individuais e coletivas, que são muito importantes e que sim alteram o sentido, em algum grau, alteram o sentido da nossa prática profissional, mas essas opções não são suficientes para autodeterminar a funcionalidade da nossa prática. Isto é, as nossas escolhas políticas, que estão bem aqui atrás, não determinam absolutamente o sentido da prática. O que eu quero dizer claramente é que nós podemos ter a escolha de uma ação contra a exploração, mas isto não faz com que a nossa prática profissional seja contrária à exploração da classe trabalhadora. A nossa prática profissional reproduz também que não tem como eliminar esse elemento de reprodução da ordem das relações sociais, e digo, das relações de exploração, ao dizer das relações sociais. Com isto eu quero fazer, agora, no quarto momento da minha exposição, uma reflexão, na verdade, eu trazer uma reflexão trazida, já feita e desenvolvida pela professora Lúcia Barroco, sobre as inflexões, as importantes mudanças no Código de Ética de 93, estamos completando os 20 anos, em relação ao Código de Ética anterior e já claramente e profundamente revolucionário enquanto um Código de Ética Profissional de 86. Vai dizer Lúcia Barroco que é uma substantiva diferença e superação do Código de Ética de 93 em relação ao de 86. Em 86, um avanço significativo e uma superação daqueles valores neotomistas, daqueles valores do respeito à dignidade humana, esses valores tão gerais que em absoluto orientam a nossa prática profissional, a nossa intervenção, já rompendo com esses valores neotomistas, o Código de Ética de 86 faz um compromisso político da nossa profissão com as lutas das classes trabalhadoras.
textuais do Código de Ética. Uma nova ética definida como resultado da inserção da categoria nas lutas da classe trabalhadora, derivando num compromisso com a classe trabalhadora. E diz o Código de Ética: a categoria profissional, através das suas organizações, faz uma opção clara por uma prática profissional vinculada aos interesses desta classe. Vai dizer Lúcia Barroco que justamente a construção de 93, do Código de Ética de 93, supera um pouco esta visão que não faz as mediações para um Código de Ética entre um compromisso da classe trabalhadora e as necessidades ético-políticas de um Código de Ética. E vai dizer que este Código, em 86, tem uma visão tão abstrata quanto aquelas que pretende superar. Em 93, esta superação vem por uma mudança significativa que não rompe com o essencial daquilo de 86, mas que faz as mediações necessárias a partir da ontologia de Lukács para chegar à construção de compromissos, não com uma classe, mas compromissos com os valores. Isto é, em 93, o nosso código atual de 93, que hoje está fazendo 20 anos, assume a superação desta questão, se faz a partir de um compromisso ético-político com os valores da emancipação. Ou seja, não é a opção explícita no compromisso, no Código de Ética com uma classe, mas é a opção com aqueles valores necessários para a libertação, para a emancipação dessa classe. São os valores da emancipação. Isto é, o compromisso com a liberdade substantiva, com a democracia, o compromisso com uma política universal e por aí adiante, né? Com a superação da exploração, com a superação da dominação, etc, etc. Muito bem. Isto nos leva, num quinto momento da minha intervenção, isto nos leva ao nosso compromisso com a emancipação. Segundo, eu estou apresentando, a partir de 93, Código de Ética orienta, do ponto de vista ético e político, a nossa profissão a uma opção, a uma orientação na prática profissional pela emancipação, isto é, pelos valores que no curto, mediano e longo prazo vão se orientar à emancipação. Isto exige algumas precisões. Em primeiro lugar, sobre o que se trata esta tal emancipação. Se hoje nós falarmos de emancipação, nós encontramos muitos usos deste termo, e usos, eu diria, absolutamente antagônicos. Um Boaventura de Sousa Santos, lá em Portugal, com enorme presença no Brasil e em outros países, vai falar de emancipação social. O que é emancipação social não sabemos, mas certamente é uma emancipação que não rompe com os fundamentos da ordem do capital. Se fala também de outras formas de emancipação. Habermas, a emancipação do mundo da vida através da colonização do mundo da vida, concebendo a manutenção do sistema econômico e político tal como estão. Lá devemos pensar numa emancipação da sociedade civil, relações livres e emancipadas na sociedade civil, mantendo as relações de dominação na esfera política e de exploração na esfera econômica. Temos a emancipação pela educação. Todos os políticos e candidatos a qualquer coisa, desde vereador a presidente da República, falam da educação como um caminho para a emancipação. A solução de todos os problemas estaria na educação.
Então, criamos cursos à distância, massificamos a educação e estão resolvidos os problemas. Hayek, o pai do neoliberalismo, ficaria muito feliz com este tipo de emancipação, porque ele vai dizer, claro, vamos dar educação para todo mundo, mas no mercado todos, desde que livre, concorrem, cada um vai concorrer em função das suas competências. Quem for derrotado é porque não foi tão competente como aquele vitorioso. Mas aí é um problema de fórum individual, é a emancipação pela educação. Temos a emancipação pelo desenvolvimento da cidadania, dos direitos. Então, emancipamos a partir do crescimento de certos direitos. Ou a emancipação pela inclusão social, inclusão digital, inclusão pela dança, Dentro destas formas de emancipação, nós encontramos claramente inseridos projetos. Eu vou mencioná-los agora e quero voltar ao final. Mas quero mencioná-los agora para chamar a atenção de que estes são projetos que nos envolvem profissionalmente. Quem nunca ouviu falar ou esteve relacionado, teve alguma relação com o projeto do empoderamento? É uma forma de emancipação também. A ideia de empoderar os pobres para a sua emancipação. Este é um projeto complicado. Empoderar os pobres para a sua emancipação significa autorresponsabilizar os pobres pela sua situação e, portanto, pela superação ou pela resposta à sua situação. Nós vamos lá, empoderamos os pobres e eles que resolvem seus problemas. O mesmo projeto da economia solidária, o velho Paul Singer, que cedeu ao possibilismo e que agora promove a economia solidária como um caminho para a emancipação social. Bem, o que eu quero dizer é que o termo emancipação hoje é usado por absolutamente todos os campos políticos. Ele em si não nos diz nada. Portanto, precisamos precisar do que estamos falando quando falamos de emancipação, para não cair num lugar comum em que todos falamos o mesmo termo, mas temos ou ligamos conteúdos diferentes a esses termos. Marx, o velho Marx, vai nos falar de duas formas de emancipação. Não é emancipação pela dança, não é emancipação pela inclusão social, não é emancipação do mundo da vida de Haber, mas é emancipação social de Boaventura, é emancipação política e emancipação humana. A emancipação política, vai dizer Marx, remete ao desenvolvimento de conquistas de direitos civis, políticos, de direitos trabalhistas e sociais, do desenvolvimento da cidadania, da democracia formais, dentro da ordem do capital. É um processo muito importante, fundamental para um processo de transformação social, mas ele não só é insuficiente, como também pode reforçar e reproduzir e legitimar a própria ordem do capital. Algo assim como dizer, a emancipação política, o desenvolvimento destes direitos, é um pressuposto necessário para a emancipação humana, mas ele não é um caminho mecânico, não se dá a transferência ou a transposição mecanicamente da emancipação política para a emancipação humana. Nós devemos conquistar a emancipação política para conquistar a emancipação humana, mas a emancipação política não garante a conquista da emancipação humana. Isto nos leva então a que a emancipação humana é a eliminação de toda forma de desigualdade, de dominação e de exploração. Não no mundo da vida de Haber, não na sociedade civil, não nas cooperativas de Paul Singer na economia solidária, não nas comunidades empoderando os pobres, em absolutamente todos os espaços e relações sociais existentes, sem desigualdade, sem dominação e sem exploração. Não há emancipação humana senão a partir da absoluta eliminação
de toda forma de exploração, de dominação, de desigualdade. Isto significa necessariamente a eliminação da propriedade privada. Quem discute emancipação sem colocar a necessidade da emancipação humana está nos enganando, ou está dando conteúdo para emancipar, para o termo emancipação, a la boa-ventura, a la Habermas, etc. A emancipação humana exige a superação da propriedade privada e, portanto, a superação da ordem do capital. Sem exploração e sem propriedade privada não há capitalismo. Isto é, se a emancipação política é compatível com a ordem do capital, a emancipação humana exige a superação da ordem. Se a emancipação política é um pressuposto para a emancipação humana, a emancipação política não é suficiente e nem se dá mecanicamente a transposição da emancipação política para a emancipação humana. Muito bem. Como pensamos tudo isso na nossa prática profissional? Aquela prática que se vincula, como eu dizia inicialmente, embrionariamente às políticas sociais, que tem essa função contraditória de reprodução da ordem das relações sociais, mas tensa e contraditoriamente também se envolve em processos de tensão, de contradição de interesses e tem um desenvolvimento político ou uma caracterização, uma determinação política na nossa prática profissional. Como pensamos os compromissos com a emancipação e como pensamos a nossa prática profissional a partir da emancipação política e da emancipação humana? Repito, estou deixando explicitamente de lado todos os outros usos do termo emancipação. Estou me remetendo a Marx, ao termo emancipação política e humana. Como nós pensamos a nossa prática profissional em relação a estas duas determinações? Se vocês me dão 10 segundos que eu vou botar um adoçante aqui para não tomar um café. Posso ainda não, viu? Já está na luz verde. Tá, Está na verde primeiro. Como se dá o compromisso, então, da nossa profissão com a emancipação política e humana, sem cair na naturalização? E eu quero que vocês observem essa sequência de pontos. Eu tratei, em primeiro lugar, da relação, das determinações da nossa prática profissional, em primeiro lugar, a determinação na reprodução das relações e da ordem social. E as suas determinações que tornam a nossa prática profissional eminentemente política e que dotam a nossa profissão de um certo protagonismo nessa tensão e nessa contradição. Em segundo lugar, chamei a atenção para o equívoco da naturalização do compromisso profissional, como se fosse natural a nossa profissão e não o produto da escolha, mas também o equívoco do messianismo, de pensar que as nossas escolhas bastariam para adotar a nossa prática profissional de funcionalidade em termos absolutos. Não. O compromisso da nossa prática profissional é produto das nossas escolhas individuais e coletivas, mas também as nossas escolhas não são suficientes para eliminar aquela primeira determinação, a nossa funcionalidade com a reprodução da ordem. Nós podemos escolher o compromisso com a emancipação política e humana, mas isso não é suficiente para que a nossa prática profissional seja absolutamente uma prática que rompe com a lógica do capital, que rompe com as relações imperantes e que é um caminho absolutamente determinado para a emancipação política e humana. Nós trabalhamos em espaços locais. Nossa intervenção não se desenvolve na estrutura da sociedade capitalista. Nós, por outro lado, temos uma vinculação claramente institucional
Nossa prática profissional não se desenvolve desinstitucionalizadamente e a instituição que nos contrata geralmente é direta ou indiretamente representante dos interesses hegemônicos do capital. Como, portanto, com estas determinações, garantir o compromisso com a emancipação política e com a emancipação humana? Em primeiro lugar, devemos explicitar que o compromisso do serviço social com a emancipação é individual e coletivamente o resultado de uma opção e de uma escolha e não de um processo natural. Em segundo lugar, que esse compromisso com a emancipação, seja individual e coletivo, não leva a uma prática efetivamente emancipatória. O compromisso com a emancipação não garante e não transforma a nossa prática profissional em efetivamente emancipatória, o que significaria cair no messianismo. Assim, se o compromisso com um projeto revolucionário nos leva, os valores do projeto revolucionário nos leva ao compromisso com a emancipação humana, no entanto, os compromissos com o projeto reformista nos leva ao horizonte da emancipação política. Isto produz, na nossa prática profissional, eu diria, dois horizontes diferenciados que precisamos explicitar. Em primeiro lugar, se a ação profissional não constitui um fundamento da transformação social, a transformação social é o resultado da contradição de forças sociais mais amplas e não o resultado de uma prática profissional. Mas a perspectiva que pensa que a nossa prática profissional leva à transformação da ordem cai no risco do que Marilda Yamamoto chama o messianismo. Quando nós pensamos a nossa prática profissional revolucionária, transformadora, emancipadora, nós caímos numa visão messiânica. Isto quer dizer que o horizonte prático interventivo da nossa profissão, o horizonte prático da intervenção profissional está na emancipação política, na conquista e na garantia de direitos civis, de direitos políticos, de direitos trabalhistas. No entanto, há outra visão que diz: se a nossa intervenção não supera o horizonte da emancipação política e, portanto, nós não podemos nem devemos nos vincular com o projeto revolucionário, com os valores da emancipação humana, isto leva àquilo que a Marilda Yamamoto chama o risco do fatalismo. Ou seja, quero repetir, o risco do messianismo está em pensar que a nossa prática profissional garante a transformação social. O risco do fatalismo está em dizer que mesmo que a nossa prática profissional não garanta a transformação social, nós devemos romper com o projeto de transformação social no horizonte. Que eu quero dizer que o horizonte prático interventivo da nossa profissão é a emancipação política, mas o horizonte ético-político da nossa profissão é a emancipação humana. Quero reiterar esta distinção que me parece fundamental para não cair no messianismo e para não cair no fatalismo, para não cair no messianismo de pensar a transformação social, a emancipação humana como resultado da nossa prática profissional. Não, a nossa prática profissional tem como horizonte a emancipação política, mas nós temos como um horizonte ético-político a emancipação humana.
Isto é, com um horizonte que não é imediato ou direto ou de curto prazo, vinculado à nossa intervenção. Para a emancipação humana há muitas, também para a emancipação política, mas para a emancipação humana há muitas mediações e processos para além da nossa prática profissional. No entanto, se o horizonte prático-interventivo da nossa profissão é a emancipação política, nós devemos garantir, e o nosso Código de Ética garante, e a nossa convocatória da Semana do Serviço Social garante, um horizonte ético-político na emancipação humana. Com isto, eu quero chegar aos meus últimos 10 minutos, 12 minutos, estou controlando aqui meu tempo. É ótimo, dá muito trabalho, tá? Os riscos que nós corremos sem uma crítica e sólida formação teórica para enfrentar os riscos aos quais nós somos seduzidos no dia a dia. Em primeiro lugar, nós somos formados e nós somos compelidos a pensar constantemente a realidade a partir do que eu diria uma racionalidade hiperdesarticuladora da realidade social. Seja o clássico e hegemônico racionalidade positivista, seja a nova hegemonia de uma racionalidade ou irracionalidade pós-moderna. E vou me referir rapidamente a cada uma delas. E em segundo lugar, o risco que nós corremos em função de um novo e sedutor linguajar contemporâneo, ao qual eu também quero me referir rapidamente. Em primeiro lugar, a nossa profissão, e não, evidentemente não apenas a nossa profissão, mas a nossa profissão como intelectual, e como um intelectual vinculado à realidade social e engajado pelas suas opções ético-políticas a um projeto de emancipação política e humana, em primeiro lugar tem que enfrentar os riscos de uma racionalidade segmentadora. Nós nos fundamos como profissão e ela ainda, esta racionalidade, ainda além da nossa gênese, ainda permeia solidamente a nossa maneira de pensar o mundo. Nós nos formamos a partir de uma racionalidade positivista, uma racionalidade hipersegmentadora, uma racionalidade que pensa a realidade social em esferas autônomas. Temos o social por um lado, o econômico por outro lado, separando então de um lado o econômico, de outro lado o social, de outro lado o cultural, de outro lado o psicológico ou subjetivo, e cada um, a partir de cada uma das disciplinas, vai pensar autonomamente um dos lados da realidade. Este é o fundamento da racionalidade positivista, que funda a nossa profissão, que funda até hoje a nossa maneira de pensar a realidade. Em cima disso e a partir disso, e pretendendo romper, mas sem romper os fundamentos, a razão pós-moderna se coloca hoje não apenas como uma racionalidade ou irracionalidade que segmenta a realidade, mas a pulveriza, porque a racionalidade pós-moderna não pensa apenas a realidade em esferas autônomas, vai pensar a realidade a partir da subjetividade de cada indivíduo. Então existem tantas realidades quanto indivíduos vivenciando estas realidades. Eu quero dizer que, falando desta maneira, todos nós concordamos seguramente na crítica ao positivismo e na crítica da pós-modernidade. Mas eu quero dizer que estas formas de pensar o mundo nos impregnam ainda muito fortemente quando nós pensamos a realidade, quando nós desenvolvemos as nossas intervenções na realidade. Essa
segmentação positivista da realidade e esta pulverização e subjetivação da realidade pós-moderna ainda impregnam muito a nossa maneira de pensar e de intervir na realidade. É absolutamente fundamental romper com esta racionalidade, e eu colocaria o primeiro desafio retornando ou reproduzindo, em primeiro lugar, uma visão de totalidade. Pensar a realidade, por mais micro que seja, por mais localizada que seja, porque a gente diz, mas a minha intervenção não é na estrutura no mundo capitalista, é apenas centrada numa comunidade, num hospital, com as pessoas que atendem determinado hospital. Mesmo assim, a nossa visão de totalidade significa pensar essa realidade local, singular, a partir de uma perspectiva que articula as diversas determinações econômica, política, social, histórica, cultural, etc., e que articula o micro com o macro. Em segundo lugar, retornar ao pensamento crítico, não a crítica enquanto rejeição, mas a crítica enquanto capacidade de contrastar a teoria com a realidade. Se a teoria é realmente competente para explicar a realidade, para entender a realidade que está aí e que eu quero entender. Em terceiro lugar, uma perspectiva de transformação. Perspectiva de transformação não significa que a minha prática profissional seja transformadora. Quando eu digo transformação, eu estou me referindo a algo diferente a mudanças. É claro que nós operamos mudanças na realidade na qual estamos intervindo, mas transformação social, transformação da ordem. Mas mesmo não transformando, a perspectiva de transformação de uma sociedade que é estruturalmente desigual deve estar presente. Então a perspectiva de totalidade, pensamento crítico e a perspectiva de transformação social para romper com essa visão positivista e pós-moderna que está ainda impregnando a nossa profissão. Por outro lado, a função ideológica do novo linguajar. Hoje nós somos seduzidos absolutamente por todos os campos políticos e ideológicos com o termo democracia, liberdade, participação, participativo, empoderamento, progressista, popular. Me digam que setor político ou que intelectual não se reivindica crítico? Que setor político ou que intelectual não reivindica estar a favor do popular? Que setor político ou que intelectual não diz que é a igualdade social? Que setor político ou que intelectual não defende ou declara que defende a democracia, a liberdade, etc.? Então, o social, o solidário, nós estamos sendo seduzidos por estas palavras. Hoje eu diria que o novo linguajar, a direita, a burguesia, a grande burguesia, descobriu o grande chavão ideológico: incorporar nos seus projetos de classe a linguagem histórica das esquerdas. Se fala de economia solidária, se fala de empoderamento, se fala de empreendedorismo, se fala de participação democrática, se fala de ação solidária e voluntária no terceiro setor. Ou seja, este novo linguajar nos envolve com os projetos. Quem é contra o empoderamento dos pobres? Quem é contra uma economia solidária? Empoderamento dos pobres, não empoderamento dos ricos. Economia solidária, não economia capitalista. Muito bem, nós estamos com a economia solidária, estamos com a economia com o empoderamento dos pobres, estamos com a participação solidária no terceiro setor, porque aparentemente estes seriam os projetos de esquerda. E todo o nosso compromisso militante passa a ser orientado para este tipo de projetos.
Aí nós vamos no site do Banco Mundial, no site do Fundo Monetário Internacional, encontramos que lá o empoderamento é o projeto do Banco Mundial. Encontramos que lá o neodesenvolvimentismo, através da participação solidária da sociedade civil para solidariamente resolver os problemas dos pares, é o projeto do Banco Mundial. Encontramos que as políticas de combate à pobreza extrema e à fome é o projeto do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Mas como todos estes projetos que trazem uma linguagem de esquerda e que de alguma maneira nos seduzem para, de forma militante, de forma profissional, embarcarmos nesses projetos como se fossem os projetos que coincidem com a luta contra a exploração e a luta pela emancipação, são os projetos do Banco Mundial, são os projetos do FMI. O que acontece? Este novo linguajar nos seduz a pensar, a ficarmos com as denominações da economia solidária e esquecemos os fundamentos deste projeto. Quais são os fundamentos? Qual é o grande fundamento destes projetos? Do empoderamento, da economia solidária, do empreendedorismo, da participação do terceiro setor e a solidariedade e a ação voluntária do terceiro setor. Qual é o fundamento de todos estes projetos? Os projetos desenvolvidos através dos estados, de política de geração de emprego e renda, de estímulo ao empreendedorismo, etc. Quais são os grandes fundamentos disso? A autorresponsabilização dos indivíduos pela solução dos seus problemas, a desresponsabilização do Estado, garantindo como direito a resposta aos seus problemas, e no fundo a desoneração do capital, do financiamento, das respostas institucionais por via das políticas sociais que constituíram direito de cidadania na resposta a esses problemas. Ou seja, se nossa luta e nosso compromisso é com a emancipação política e humana, uma luta que mesmo não tendo como resultado imediato da nossa prática profissional, temos como horizonte ético-político a luta contra a exploração, contra as formas de desigualdade e dominação, a nossa análise crítica sobre estes projetos tão sedutores que conclamam tanto as ações sociais deve nos mostrar que estes são projetos que envolvem as ações sociais, mas com uma clara transformação nos seus valores e nos seus fundamentos, do direito de cidadania e do dever do Estado. Nós estamos passando para a autorresponsabilização dos indivíduos, para a desresponsabilização do Estado e para a desoneração do capital. Espero que com essas palavras a nossa reflexão seja profunda e crítica. Obrigado. Nós queremos agradecer a belíssima palestra, aula, tudo junto com o professor Montano dizer. Bem, boa tarde. Quando me convidaram para vir participar desse debate, me disseram que eu estava voltando verdadeiro. A despeito do fato de ser meu amigo, eu rejeitei a proposta inicialmente. Porque já é uma palestra. Pô, deixa eu falar. Você vai falar. Aliás, depois que ele falou, começou a sair todo mundo. Se você demorar quase um pouquinho, não ficava ninguém para me ouvir. E outra coisa a mais, que hoje eu constatei, em Logos, santo de casa não faz de lá. Falando da produção teórica
do Montano, na outra ele vive dando palestra, e não disseram um livrinho meu, senhor. Eu estou de velho magoado, né? Mas como eu sou fã número 1 do serviço social, né? Porque o serviço social é uma profissão, é uma categoria que não só faz política, isso é fazer política, como também tem uma densa produção teórica. O economista não tem, o sociólogo não tem, nas universidades, o serviço social. E um debate muito profundo, muito denso, muito profundo, né? Isso tem no serviço social. Bom, feitas essas observações iniciais, vocês não disseram nem que eu era copiado, né? Ele não prestou atenção. E é copiado com Y, que é meu e-mail, para ter que eu evoluir. Ele não prestou atenção no cerimonial. O cerimonial deu tudo. Nossa, eu vou dar um livrinho meu. Eu vou matar esse desgraçado por isso aí. Bom, então, agradeço o convite. Vou lhe agradecer. Eu acho que um convite de serviço social é uma honra, para mim é uma honra. Né? Eu acho que tem que estar presente. Né? Se você tem alguma coisa a dizer, contribua. Né? Bom, eu dividi minha fala, né? Já que o meu tema é um tema meio chato, né? Pedindo para falar da exploração e a produção de mais-valia no capitalismo contemporâneo. É complicado. Né? Para falar desse tema, eu dividi minha fala em 3 momentos: Marx e a produção da mais-valia. Escolhi 2 autores, um alemão, Jürgen Habermas, né, para quem não existe mais exploração, e um brasileiro muito respeitado entre nós, né, que é o Chico de Oliveira, para quem a base de exploração foi profundamente diminuída. Para depois, no terceiro momento, né, entrar, né, a opção teixeiriana. Né? Como é que Teixeira... Eu gostaria que vocês projetassem aí, é só uma projeçãozinha, só uma. Não vou encher o saco de vocês. Vocês estão enxergando? Perfeito? Bom, isso aí é o circuito do capital global. Isso aqui é o circuito do capital global, do capital total da sociedade. Né? É o conceito de capital industrial, tal como o Marx define no livro 2 do Capital. Aí nós estamos vendo, né, que esse circuito de valorização do capital tem 3 momentos. O primeiro momento, que é da circulação, que é o momento do capital dinheiro, é o D, que é adiantado para comprar custo de trabalho e meios de produção, máquinas, equipamentos, instalações, edificações. No segundo momento, né, esses elementos são combinados no processo de produção. Aí é a segunda fase. Para produzir uma mercadoria que eu estou chamando, Marx chama de Evelina, cujo valor deve ser maior do que o capital inicialmente adiantado para comprar aquelas mercadorias, até chegar o delivery. Muito bem. Então, para Marx, é produtivo, único e exclusivamente, o trabalho que fica lá na fase de produção, quando tem aquele pezinho em vermelho. O trabalho empregado na circulação, nas 2 fases da circulação, são trabalhadores improdutivos, portanto não produzem mais-valia. Quem diz isso não é Teixeira, quem diz isso é Marx. E ele diz muito claramente, ele diz o seguinte: apenas é produtivo o trabalhador que produz mais-valia para o capitalista ou serve
a autovalorização do valor. Se for permitido discutir um exemplo fora da esfera da produção material, então um mestre-escola é um trabalhador produtivo. E ele não apenas trabalha a cabeça das crianças, como extenua a si mesmo para enriquecer o empresário. O fato de que este último tenha investido seu capital numa fábrica de ensinar, em vez de uma fábrica de salsicha, nada altera a relação. O conceito de trabalho produtivo, portanto, não encerra de modo algum uma relação entre atividade e efeito útil, entre o trabalhador e o produto do trabalhador, mas também uma relação especificamente social, formada historicamente e que marca o trabalhador como um meio de valorização do capital. Então, só na fase de produção é produzida a mais-valia. Marx está dizendo isso aqui categoricamente. Né? Os trabalhadores das esferas da circulação são trabalhadores improdutivos no sentido de que, né, não produzem a mais-valia, mas são extremamente importantes para o sistema, porque sem esses trabalhadores da circulação não seria possível a produção da mais-valia. E eles são explorados, vamos lá, e eles são explorados, os trabalhadores da circulação, tanto quanto são explorados os trabalhadores que produzem a mais-valia. Os trabalhadores ligados ao comércio, por exemplo, o capitalista paga ele um valor X, né, abaixo, menor, para que ele possa se apropriar de uma parte da mais-valia que foi gerada pelos trabalhadores do setor produtivo. Ou seja, os capitalistas da esfera da circulação se apropriam de uma parte do trabalho não pago do trabalhador da circulação, porque se eles não fizerem isso, eles não vão se apropriar de uma margem de mais-valia que é transferida para eles. Essa é a teoria da exploração, tal como está em Marx. Isso é uma confusão desgraçada no serviço social. Né? Que é produtivo, que não é produtivo, né? Assistente social, eu sou produtivo ou não sou produtivo? Sei lá, pô. Depende de onde você estiver. Né? Se você está no imbecinho, você é produtivo. Se você está nessa esfera, você é improdutivo. Mas existem trabalhadores que não fazem parte daquele circuito. Eu não faço parte daquele circuito. Né? Carlos Montano não faz parte daquele circuito. Eu acho que ela também não faz parte do circuito. Mas tem muita gente aqui que não faz parte do circuito, são funcionários públicos. Né? Você também é? Então, são funcionários públicos. Então, funcionários públicos, empregada doméstica, autônomos, né? Trabalhador em domicílio, etc, etc. Esses trabalhadores, embora não façam parte do circuito, embora ele seja exterior ao circuito, né? Ele se apropria de uma parte do valor criado, o valor que é criado, o valor novo criado, que é V mais M, aquela equaçãozinha, C, V mais M. O valor novo criado é redistribuído entre esses trabalhadores que estão fora da esfera da produção. Por exemplo, o Estado arrecada parte da mais-valia produzida para pagar os salários dos trabalhadores. Tá? Se eu tivesse uma empregada doméstica, né, e trabalhasse para uma empresa, parte do meu salário iria para a empregada doméstica. Ou seja, a cadeia de exploração aumenta violentamente. Embora não faça parte do circuito, são trabalhadores explorados. Ou seja, a exploração é um conceito muito mais amplo, né, do que a mais-valia. E a grande explicação de Marx é provar a exploração, para dizer que a exploração não é roubo, mas para dizer que no sistema onde é dominado pela exploração, o homem é um não homem. Tá? O homem, né, é suporte de relações que ele não domina. Feita essa apresentação rápida e ligeira, né, do que é a mais-valia, você viu pensando com Marx, né, está disponibilizado na internet. Está aí? Está no meu blog, né? Eu tenho um blog também. Nem me segue. Oh, meu Deus, que
o outro pobre tem. Desgraça. Vocês entram no Google e botam economia e luta de classe que eu apareço. O retrato bonito igual esse bicho aí. Rapidamente, vamos ver os teóricos contemporâneos para quem a exploração modificou e modificou radicalmente. O primeiro pensador, né, que acha que não tem mais exploração, defende a tese que não há mais exploração no sistema capitalista, é o Habermas, foi citado aqui pelo meu querido amigo Carlos Montano. Né? E o Habermas, em 1961, até que paradar, mas o bicho já está vivo, está com 99 anos, né? Mas ainda está vivo. Tá. Foi bem. Em 1961, ele fichou os grupos de Marx de cabo a rabo. Fez uma leitura rigorosa. Embora eu não concorde com o Habermas, mas eu tenho que ser, por uma questão de honestidade intelectual, há que se dizer o que é que o outro fez. Né? E com base nos Grundrisse, né, ele chegou à conclusão, tá, de que não há mais exploração, porque é o próprio Marx que diz. Só que Marx diz, dizendo o seguinte: deixado o sistema entregue à sua própria lógica, o sistema tenderá para um estágio aonde o trabalho direto, imediatamente empregado na produção, torna-se evanescente ou desaparece. E aí estão preparadas as bases materiais, diz Marx, para a implosão do sistema. Estão preparadas as bases materiais, não políticas, não subjetivas. Então, Habermas faz uso dessas citações, é o volume 2 dos Grundrisse, para dizer que o Marx pecou, porque não levou essas descobertas para quando foi produzir o Capital. Ou seja, aquilo que o Marx projetou ou prospectou, diz: hoje é uma realidade. Por isso isso devia estar no Capital. Esse foi o pecado de Marx, diz Habermas. Então o que é que o Habermas diz? Eu vou atualizar a teoria do valor de Marx. Né? Como é que eu vou atualizar essa teoria? Muito simples. Eu vou substituir o trabalho vivo pelo trabalho morto. Quer dizer, quem vai produzir agora a mais-valia são as máquinas, equipamentos e instalações. Né? A ciência e a técnica são as duas forças produtivas fundamentais do sistema. Então, se é agora o capital constante, são as máquinas, equipamentos e instalações que produzem valor, não há mais uma mais-valia. O trabalhador não é mais explorado. Tá? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que, para Habermas, tem ainda um fator político que vai explicar, né, se não o fim da mais-valia, uma redução substancial da mais-valia. Ele vai dizer, por exemplo, que quando Marx escreveu o Capital, né, a política dependia da economia. E hoje, diz Habermas, é o contrário. A economia depende da política. Então, o que o Marx escreveu servia para aquela época, não serve mais para a época de hoje, já que a economia depende da política. E quando a economia passa a depender da política, o salário do trabalhador é determinado politicamente. Né? Ou pelo menos grande parte do salário é determinado politicamente, como são os nossos salários determinados politicamente. 13º salário, FGTS, descanso semanal remunerado, né? Uma série de outras coisas que são determinadas pela luta de classe que levou a essa determinação, ou pelo menos um terço do nosso salário são determinados politicamente. O salário mínimo é determinado politicamente. E aqui eu vou aproveitar uma coisa para eu falar mal de uma obra, né? Ser realista. Do Lula. O Lula foi um presidente que acendeu duas velas, uma para o diabo e outra para Deus. Ao mesmo tempo, eu nunca vi uma pessoa que é capacitada, e ele fez muito bem. Quem é que quer o capital financeiro? Dinheiro, pagamento de juros, tudo bem, mas
lá. Quer o agronegócio, que a reforma agrária não deixa lá. Então acaba com a reforma agrária, ele acabou. O que é que o pobre precisa? Ter um pouquinho da barriga esticada. Então, eu gasto 200 bilhões de bola com juro e gasto 16 bilhões de bola com a Bolsa Família. Né? Então, agrega, e isso é muito bom para o capital, para o neoliberalismo, porque não mexe com os interesses do grande capital. Crédito consignado, mexe com os interesses do grande capital? Não mexe. E agora o que é que fez o Lula? O salário mínimo. O Lula aumentou o salário mínimo acima da inflação. O grande problema de aumentar o salário mínimo era que as prefeituras não podiam pagar seus funcionários, a previdência, etc, etc. O que é que faz o Lula? Eu aumento o salário mínimo e reduzo quem ganha acima do salário mínimo. Quem ganhava 10 salários mínimos há 10 anos atrás está bem pertinho do mínimo. Daqui a pouco está todo mundo aposentado ganhando o salário mínimo. Essa que é a tendência. Assim até eu faço política. Né? Bom, mas só foi esse intervalo para falar desse problema, né, que passa batido nas discussões quando se fala do aumento real do salário do Brasil. Muito bem. Então, o nosso amigo Haber vai dizer que, né, o salário passa a ser determinado politicamente. E com isso está desvendado. Ou seja, a teoria que Marx fez para desvendar a mais-valia não precisa mais, porque ela já foi desvendada na prática. Marx fez uma teoria para explicar a exploração, para desvendar a exploração. Isso já foi realizado na prática, a partir do momento que o Estado passou a investir pesadamente dentro da economia e a determinar politicamente o salário dos trabalhadores. Cala a boca, negada, que eu não terminei ainda. Tá? Vocês estão me entendendo? O Texto Oliveira. Eu estou besta para ele. Eu estou numa crise existencial profunda. Eu fui ler Crime e Castigo de Dostoiévski, pior é isso. É uma crise que começou ao fim. Nossa Senhora do Bom Paulo. O famoso texto do 5, né, os direitos do antivalor, é aí que o Chico vai dizer que a mais-valia ou a base da mais-valia se estreita profundamente. Né? O Chico vai dizer o seguinte, né, a grande conquista do estado do bem-estar social foi a transformação dos recursos públicos em fundo público. O que é que significa isso para o Chico de Oliveira? Significa dizer que a arrecadação do Estado é deslocada, né, a receita do Estado é deslocada da sua base de arrecadação. Ou seja, o Estado passa a gastar mais do que arrecada, que antes ele não fazia isso. O Estado ganhou autonomia perante a economia. Mas o Estado só pode fazer isso, diz o Chico de Oliveira, se a luta de classe permanecer ativa. Não mais como era a luta de classe, diz o Chico de Oliveira, na época do Marx, mas uma luta de classe civilizada, digamos assim, que os trabalhadores são capazes de criar regras pactuadas com o Estado, né, e com o empresariado e com a classe capitalista. Né? Então essa luta tem que permanecer, mesmo que modificada, para sustentar o fundo público. E é este fundo público que vai tornar possível, também como o Haber disse, a determinação política do salário mínimo, do salário dos trabalhadores. Grande parte do salário dos trabalhadores é determinada politicamente. Então não é mais como, né, era na época de Marx. E outra coisa, diz o Chico, né, de Oliveira, né, a reprodução do capital, diz o Chico, o fundo público, diz o Oliveira, desatou a reprodução do capital das amarras de uma antiga dialética em que as inovações técnicas se davam, sobretudo, como reação aos aumentos dos salários do sistema.
Ou seja, aumentava o salário e introduzia tecnologia. Diz Chico, hoje não é mais assim. Porque o capital, né, não depende mais praticamente da exploração, o capital constante. Não precisa mais explorar a classe trabalhadora. Né? O capital agora pode contar com os fundos públicos, né, para acumular e assim por diante. Só que o Chico está esquecendo uma coisa, meu querido Chico, né? E eu já fiz essa crítica a ele, né, mandei para ele, né, ele me respondeu, né, não há nada entre mim e ele, né, fez até um prefácio do livro meu, né, é meu amigo particular, mas amigos, a parte crítica de outra forma. Porque no Brasil nós não temos o costume de fazer crítica, né, não há de polêmica. Tem um livro aí de um colega nosso que saiu, não vou falar quem é, como o Paulo, sobre o cabelo, que me perdeu na confusão, eu não vou atrás. Quem me pediu para entrar na confusão foi um colega meu que disse que a luta de classe não acabou, um colega nosso, né? Que é o ícone, é um dos ícones do serviço social, porque os livros dele estão sendo traduzidos em todas as línguas. O que é que tem isso a ver com luta de classe? Né? E assim por diante. Né? Quer dizer, no Brasil, né, parece que as pessoas produzem ciências, né, para se gabar, né, e não por um compromisso social. Né? Bom, nós temos que admitir que num ponto o Habermas e o Chico de Oliveira têm razão. O capitalismo hoje não é mais o capitalismo que Marx tinha diante dos olhos quando escreveu o Capital. O capitalismo de hoje está muito mais próximo do capitalismo desenhado nos Gruders do que o capitalismo do Capital. Quem diz isso foi um grande marxista, né? O próprio Mandel diz muito isso, né? E a gente pode constatar, né? Na época que o Marx escreveu o Capital, e assim, a Inglaterra ainda estava dando os primeiros passos do processo de industrialização. Né? O Marx escreveu a lógica do capital, a racionalidade do capital, e não a análise puramente empírica do capital, como querem algumas pessoas. Né? Bom, então, diante disso, já que o capitalismo não é mais aquele, o que é que nós temos que fazer? Atualizar o capital, diz o Marx. Essa é a tarefa que nós temos pela frente. Né? E todos vocês aqui vão ver como é que se faz essa atualização. Não agora, comprando o meu livrozinho, Marx no século XXI, editora Cortez. Compre o livrinho, que lá está, né, como é que eu penso a atualização do capital. Como não é possível, né, quando você vai pensar a atualização do capital, uma coisa você tem que levar. Eu não posso ver. Só 20, isso, quando você vai pensar a atualização de uma obra como o capital não é um amontoado de categorias que você pode escolher que a que está viva e a que está morta, né? Como faz o marxismo analítico. O capital é uma arquitetônica categorial em que cada categoria se segue uma à outra numa lógica necessária. Da mercadoria vem o dinheiro, né? Do dinheiro vem, né, a força de trabalho, né, para que o dinheiro possa se reproduzir, e meios de produção, daí vem a mais-valia e assim por diante. Ou seja, quem vai ler o Capital não pode dizer, eu vou começar do livro 3, que é mais fácil. Os economistas fazem, eles retalham o Capital. Você tem que ler do começo ao fim. Como diria Marx, a verdade não está no começo, está no fim. A verdade é processual. Então você tem que seguir rigorosamente a trilha feita por Marx. E o que é o capitalismo hoje, o capitalismo contemporâneo? Nós vivemos no capitalismo hoje em que as grandes unidades de capital transformaram
layout de sua estrutura produtiva num gigantesco esqueleto mecânico. Você pode andar pelas suas vértebras, metros e mais metros, e não encontra ali valor. Você tem uma automatização brutal do processo de trabalho. Mas será que isso não põe em xeque a teoria do valor? Isso não significa dizer que a teoria do valor, como diz o teórico do fim da sociedade do trabalho, está definitivamente datada e morta? Não. O capital está vivendo hoje um estágio de acumulação que é diferente, rigorosamente, daquele que Marx tinha quando escreveu o Capital. Quando Marx escreveu o Capital, ele pensou as 3 formas de produção de mercadoria. Ou, se vocês quiserem, os 3 métodos de produção de mais-valia: operação simples, manufatura e a grande indústria. A grande indústria era a forma de produção da época de Marx, a mais atualizada, a mais completa, e diria Marx, a manufatura possivelmente é a única forma de produção de mercadoria que deverá ser substituída pelo socialismo. Acontece que a grande indústria, foi para o espaço e o capitalismo continua de pé. E aí é que entra o Teixeira, desaforadão. O capitalismo engendrou hoje uma nova forma de produção de mercadoria. E eu chamo, e o Montano já sabe disso, o Montano sabe disso, das vezes que a gente teve comigo, discussão, que eu chamo de cooperação complexa. O que é a cooperação complexa? É uma forma de produção em que a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto está no limite. O capital não pode dispensar o trabalho vivo como fonte de valor. Se ele dispensar, ele pode. Então, inventou a cooperação complexa para que isso não implodisse. Então, está trabalhando no limite. E o que é que vai fazer o capital? Vai jogar para fora da empresa seus trabalhadores, que estão no limite, e vai buscar mais-valia fora do processo de trabalho. É de fora do processo de trabalho que a valorização do valor possa ser alimentada. Isso é que as pessoas chamam de precarização do trabalho, que não sabe de onde veio. Pois me prove, Teixeira, que nós estamos vivendo um novo estágio, que não é mais como a grande indústria que o Marx tinha na sua época. Na época que o Marx escreveu e tinha diante dos olhos a grande indústria era bem claro. Você tinha 3 grandes setores: você tinha o comércio, a indústria e os serviços separados. É o que o Marx vai pensar no livro 3. As formas imediatas de existência do capital, as formas empíricas, palpáveis de existência do capital. O industrial só era industrial, só produzia mercadorias industriais, o comerciante só fazia comércio e o banqueiro só prestava dinheiro. O capitalismo hoje, o CESDE é muito bom nisso para as nossas ideias, o capitalismo hoje varreu essas diferenças, borrou essas diferenças. Uma mesma empresa é, ao mesmo tempo, capital, dinheiro, subiu, capital, dinheiro, capital produtivo, exemplo disso é pegar a IBM. Vamos pegar aqui o grupo Edson Queiroz, mudou mais alto lá, então pronto. O que é o grupo Edson Queiroz? Vai da pecuária, olha, vai do boi ao universitário. Tem muita diferença. Quer dizer, ele é industrial, ele é banqueiro, ele é agropecuário, ele é indústria, ele é tudo, é um grupo, não há mais diferença. A divisão social do trabalho desapareceu na grande indústria, desapareceu na cooperação complexa. E essa divisão social do trabalho vai exigir uma modificação radical interna no processo de trabalho, que é a chamada reestruturação produtiva. Mas para que pudesse haver a reestruturação produtiva dentro das empresas,
aquele modismo, né? De qualidade total, carvão, não sei mais o que. O que mais? Carvão, né? 5S, é? 5S? É complicado, é 5S, mas deixa eu falar. Inventaram essas coisinhas do japonês, coisa e tal, né? Trabalhador, né? Isso é que se chama de reestruturação produtiva. Para fazer isso, o capital precisou da ajuda pesada do Estado. O Estado teve que entrar e desmantelar os sindicatos. O exemplo mais claro disso é o que fez a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, na Inglaterra. Destruiu os sindicatos mais fortes, mais tradicionais da Inglaterra, que era o sindicato dos mineiros. Destruiu. E a partir daí, os próprios partidos políticos se desideologizaram, como as centrais sindicais e os sindicatos, do modo geral. Né? Então, a reestruturação produtiva precisou do Estado. Que tipo de Estado precisou da reestruturação produtiva? Do Estado liberal, neoliberal. Então, fim da divisão social do trabalho, né? Que é uma globalização do capital a nível sem precedentes. Reestruturação produtiva e neoliberalismo são coisas de um e mesmo processo. Por isso é errado dizer abaixo o neoliberalismo. Botar o que no lugar? Botar o que no lugar? A social-democracia? Mas foi a social-democracia a maior responsável pela crise que nós vivemos hoje. Né? Todo mundo quem conhece a história da social-democracia sabe disso. Né? Sabe disso perfeitamente bem. Né? O PT quis no começo ser social-democracia, mas nunca conseguiu ser. Né? O PT era uma coisa no discurso e na prática outra. Né? Só que, né, o PT não podia dizer, antes de ganhar a eleição, o PT não poderia dizer quem era ele internamente. Só depois que ganhou as eleições ele mostrou a cara. Nós somos isso. Nós somos um partido eleitoral, nós só queremos chegar ao poder. Antes ele não podia fazer isso. Tinha que pintar a cor de rosa, né, como era o PT. Nem chegou a definir se era socialista ou não socialista. Portanto, se o trabalho vivo não desapareceu e a cooperação complexa passa a se alimentar de fora dela, né? Ou seja, o processo de trabalho transcendeu os muros da empresa. Hoje o processo de trabalho em qualquer campo, né? Dada a telecomunicação e a tecnologia a informática e a tecnologia da informação. Você pode alimentar o processo de trabalho de fora, da sua casa, de uma praça, né? Você chega no aeroporto, por exemplo, está lá o cara com celular, está lá com, né, o nome daquele, laptop, não sei o quê, né, ligado com a empresa direto. Né? E criou aquilo que o Chico chama, Francisco de Oliveira, de trabalho virtual, que eu chamo dos trabalhadores sem contra-cheque. Inventaram esse agora. Quem são os trabalhadores sem contra-cheque? É um saco. Né? Você tem internet em casa, deu pau, liga para lá, faça isso, faça aquilo, você passa uma hora. Porra, por que tu não manda teu técnico? Eu não sou teu empregado, o que tu quer fazer é você. Mas ela só manda o cara depois que você fizer tudo isso. Pega um problema de uma TV a cabo, a mesma coisa. Funcionário, quem tem conta em banco, não vai a banco, faz muito tempo que eu fui a banco. Né? Eu faço tudo de casa, via internet. Quer dizer, o capital se apropriou de uma força coletiva enorme da sociedade como um todo. Portanto, aquela previsão de Marx, que a sociedade tenderia a se dividir em duas grandes classes, tornou-se uma realidade do capitalismo contemporâneo. E a exploração se tornou mais viva do que nunca. E eu encerro parabenizando a vocês, que fazia uns 10 ou 15 anos que eu não ouvia a palavra exploração ou utilidade. Obrigado.